Olá a todos, eu sou o professor Valdemar, coordenador do curso VIP de Matemática em Belém do Pará. Venho te apresentar, dentro da geometria espacial, os prismas, as suas classificações, as áreas e os volumes. Te liga nas informações e aproveite bastante. Fica opcional quanto a clicar no sininho e se inscrever no canal, tá certo? Caso você queira, faça isso. Espero que você goste. Vamos nessa. Prismas. São sólidos geométricos caracterizados por serem poliados convexos com duas bases congruentes e paralelas, sendo suas faces laterais paralelogramos. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar dois planos, um plano alfa e um plano beta. No plano alfa nós plotamos um polígono convexo de 5 lados. Vamos fazer agora a projeção dos vértices desse polígono do plano alfa para o plano beta. Fazendo a projeção, a gente demarca no plano beta 5 pontos também. Então, vamos projetar agora todo esse polígono do plano alfa para o plano beta. Ao projetarmos, nós geramos o prisma. Então, a gente vai considerar que essas arestas laterais, elas vão gerar as faces que são paralelogramos, ok? Então, aí nós temos o nosso prisma, ele fica literalmente determinado entre dois planos. Vamos tratar agora dos elementos de um prisma. Vamos considerar o nosso prisma, ok? Temos que destacar, além dos vértices, nós temos a base, que é a base inferior, a base superior. Na base, nós temos os lados do polígono, que nós chamamos de aresta da base, ok? Na lateral, a gente tem os paralelogramos. A esses paralelogramos nós chamamos de face lateral, ok? E na face lateral, cada lateral do paralelogramo nós chamamos de aresta lateral, certo? Agora, observe bem, entre as duas bases, nós temos uma certa distância que nós vamos chamar de altura. Então, a altura é a distância entre as duas bases, certo? Classificação de um prisma. Os prismas são classificados de acordo com o número de lados dos polígonos das bases. Então, nós temos que, se a base for um triângulo, o prisma é triangular. Se for um quadrilátero, será um prisma quadrangular. Pentágono, um prisma pentagonal. Um hexágono, um prisma hexagonal, e assim por diante. Observemos então agora o prisma reto. São prismas cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Então fica fácil de identificarmos os prismas retos. Por quê? Porque sempre a aresta lateral vai ser perpendicular à aresta da base. Então nós temos aqui um prisma triangular reto, temos um prisma quadrangular reto e um prisma hexagonal reto. Prisma oblíquo. É todo prisma em que as arestas laterais são oblíquas às arestas das bases. Então observa essa figura. Temos aqui um prisma oblíquo. Então podemos ver nitidamente que a aresta lateral não está formando um ângulo de 90 graus com a aresta da base. Então sempre que isso ocorrer, nós temos um prisma oblíquo. Temos ainda o prisma regular. É todo prisma que tem que ser reto e que sua base tem que ser um polígono regular. E o que é um polígono regular? É todo polígono em que os lados são todos iguais e os ângulos internos também são iguais ou congruentes. Então aí nós temos um prisma triangular regular, porque a base é um triângulo equilátero. Temos um prisma quadrangular regular, porque a base é um quadrado. Temos um prisma hexagonal regular, porque a base é um hexágono regular. Então, que fique bem claro o seguinte também. Sempre que nós tivermos um polígono com número de lados maior que 4, devemos acrescentar a palavra regular para identificá-lo como sendo um polígono em que os lados são todos iguais, ok? Planificação do prisma. Vamos considerar primeiramente um prisma na sua forma espacial ou tridimensional. A planificação desse prisma é a forma que temos de visualizarmos todos os polígonos que formam esse prisma. Então nós temos aí as bases
e temos as faces laterais, também chamadas de superfície lateral. E observa que a altura ela é exatamente a medida da aresta lateral desse prisma. Vamos tratar agora da área da base de um prisma. Vamos considerar que a base desse prisma ela é triangular. Temos algumas situações. A primeira delas é a seguinte: se nós tivermos uma base onde nós conhecemos a base e a altura desse triângulo, então nesse caso a área será obtida através do semiproduto da base pela altura, ou simplesmente base vezes altura dividido por 2. Então, sempre que for identificada a base e a altura, nós geramos a relação que nos dá a sua área, base vezes altura dividido por 2. Vamos considerar agora que nós conhecemos apenas as medidas dos lados do triângulo da base desse prisma. Então, nesse caso, nós devemos calcular a sua área através da fórmula de Heron. Então, considerando a figura, nós temos os lados A, B e C. Primeiramente, devemos determinar a medida do perímetro. O que é perímetro? É representado por 2π e é expresso pela soma das medidas desses lados numa mesma unidade de comprimento. Então, 2π será igual a A mais B mais C. Nós precisamos agora determinar quanto mede o semiperímetro. Então, determinar o semiperímetro, que é a metade do perímetro, teremos então que P será igual a A mais B mais C dividido por 2. Essa é a relação do semiperímetro. E a fórmula de Heron é dada da seguinte forma: a área é igual a raiz quadrada do produto entre o semiperímetro e o semiperímetro menos o primeiro lado, o semiperímetro menos o segundo lado e o semiperímetro menos o terceiro lado, ok? Vamos considerar agora que na base nós temos um triângulo que são conhecidos apenas dois lados e um ângulo formado por eles. Então, nesse caso, a área ela será obtida através do semiproduto desses dois lados vezes o seno do ângulo que eles formam. Então, observa o nosso triângulo e temos aí os lados A, B e C e os ângulos alfa, beta e teta. Então, podemos dizer o seguinte, que a área ela pode ser representada através do semiproduto entre os lados A e B vezes o seno do ângulo alfa que eles formam. Ou ainda, se nós tivermos os lados A e C, podemos dizer que a área será o semiproduto desses dois lados vezes o seno do ângulo beta que eles formam. Ou podemos ter que os lados são B e C. Então, a área será o semiproduto entre B e C vezes o seno do ângulo θ que eles formam. Tudo bem? Vamos considerar agora que o nosso prisma seja um prisma triangular regular. Logo, a base é um triângulo equilátero. Sendo triângulo equilátero, nós temos alguns elementos importantes nesse triângulo. Primeiramente, vamos calcular a sua área. Essa área ela pode ser obtida pela relação que vimos anteriormente, que diz que o semiproduto de dois lados vezes o seno do ângulo que eles formam nos dá a área. Então, nós temos que a área será L vezes L por 2, ou seja, semiproduto de dois lados, semiproduto, porque é metade do produto, vezes o seno de 60, que é o ângulo que eles formam. L vezes L dá L quadrado e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aí, determinando o produto das frações, que a área ela será igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4. Temos agora um elemento importante, a altura. O que é altura? É o segmento que parte do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então, observa que ao traçarmos a altura, nós geramos um triângulo retângulo dentro desse triângulo equilátero. Então, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, temos o cateto oposto a 60, que é a altura, e temos a hipotenusa, que é L. Então, aplicamos o seno de 60. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabemos a medida do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E aplicando a propriedade fundamental das proporções e isolando o valor da altura, nós temos que essa altura será L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Agora vamos falar do apótema. O que é o apótema?
apótema é o segmento que parte do centro e é perpendicular ao lado. Como é que encontramos o apótema do triângulo equilátero? Nós precisamos traçar as medianas. Então, ao traçarmos as medianas, o ponto de encontro delas é chamado de baricentro, ok? E a partir do baricentro é que nós traçamos o nosso apótema, certo? Então, é o segmento que parte do centro e é perpendicular ao lado. Então, o que a gente pode observar? Uma relação direta que me dá a medida desse apótema é a seguinte, é que o apótema ele mede 1/3 da altura, ou seja, o apótema é 1/3 de h. Como sabemos que é a relação da altura, L raiz de 3 sobre 2, então substituindo nós temos que o apótema é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a L raiz de 3 sobre 6. Essa é a medida do apótema. Agora o que acontece? A gente pode destacar o seguinte triângulo que está lá a partir do apótema, certo? E a partir desse triângulo nós podemos usar a relação da tangente. Então a relação da tangente vai nos dar exatamente o mesmo resultado que obtivemos anteriormente. Mas quem é a tangente de 30? Ela é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Aí fica para você determinar quanto é que vale essa medida do apótema a partir dessa relação trigonométrica. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos considerar agora que a base desse prisma é um quadrilátero, certo? Ou seja, o prisma tem uma base quadrangular. Vamos tratar primeiramente do quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é o paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes entre si. A sua área é obtida através do produto da base pela altura. O quadrado também ele é um polígono que tem umas particularidades importantes que devemos destacar. Primeiramente, vamos calcular a sua área, que é base vezes a altura, logo L vezes L, que vai nos dar L quadrado. Observemos também uma relação extremamente importante, que é a diagonal desse quadrado. O que é diagonal? É o segmento que une dois vértices não consecutivos, ok? Então, ao traçarmos a diagonal, nós geramos dois triângulos retângulos isósceles. Então, existe uma relação direta que a gente vai mostrar agora que você não precisa demonstrar, você vai poder guardar, gravar, porque vai ser muito necessária. Para determinar a medida dessa diagonal, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, d ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, L quadrado mais L quadrado. Então, nós temos que d ao quadrado será 2L quadrado. Então, vamos determinar a raiz positiva e encontramos o valor de d. Então, d é a raiz positiva de 2L quadrado. Como L quadrado é quadrado perfeito, a gente pode extrair da raiz, ok? Então, sai do radicando e passa a multiplicar o radical. Então, nós temos que a diagonal, de um modo geral, para qualquer quadrado, é sempre dada por L raiz de 2. Tá ok? Vamos considerar agora a base sendo um retângulo ou um paralelogramo. Temos aí o nosso retângulo e o nosso paralelogramo. Então, observa que os dois ficam evidentes a base e a altura. Então, as suas áreas são idênticas, a mesma relação, certo? Que é obtida através do produto da base pela altura, ou simplesmente base vezes a altura. Vamos considerar que a base do prisma é um losango. O que é um losango? É todo paralelogramo em que os lados são todos iguais. Então, nós temos aí o nosso losango, os lados de medida L, e temos a distância entre os vértices opostos. A essas distâncias nós chamamos de diagonais, ok? Então, nós temos o dzão representando a diagonal maior e o dzinho representando a diagonal menor. A área desse losango ela é determinada através do semiproduto das diagonais, tudo bem? Ou podemos dizer que a área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vamos considerar agora que a base desse prisma seja um trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é todo quadrilátero que tem dois lados paralelos, ok?
A esses lados paralelos nós chamamos de bases. Então nós temos a base menor e temos a base maior. A distância entre essas bases nós chamamos de altura. Então, a área desse trapézio ela poderá ser obtida através do semiproduto entre a soma da base maior com a base menor e a altura. Ou melhor dizendo, nós podemos afirmar que a área será igual à base maior mais a base menor vezes a altura divididos por 2. Tá bom? Vamos considerar que o nosso prisma tem uma base hexagonal. Então vamos considerar o hexágono. Este hexágono, por ser regular, ele será formado por 6 triângulos equiláteros, certo? Então nós temos que 6 triângulos equiláteros formarão um hexágono regular. A área deste hexágono regular será então igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então nós temos que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Como nós sabemos que a área do triângulo equilátero, então a área desse hexágono será 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. Efetuando a simplificação do 6 e do 4 por 2, nós podemos determinar que a área de um hexágono pode ser calculada por 3L² raiz de 3 sobre 4. Como já falamos da área da base, agora vamos falar da área da face. Para poder trabalhar com a área da face, nós vamos considerar que ela é sempre igual à área do paralelogramo que forma essa face. Então, considerando um prisma, a gente pode escolher a face e determinar que a sua área é obtida através da base vezes a altura. Além da área da face, nós temos a área lateral. A área lateral ela pode ser obtida através do perímetro da base vezes a altura. Por quê? Porque, considerando um prisma, nós temos que as faces podem ser diferentes, áreas diferentes, ok? Mas observa que a altura ela é comum a todas as faces. Então, nós temos aí 3 faces, certo? Vamos calcular, então, a área da face 1, que vai ser a aresta A vezes a altura H. A face 2, temos a aresta B e a altura H. E a face 3 vai ter a aresta da base C e a altura H. Para determinarmos a área lateral, vamos somar as áreas dessas faces. Então, a área lateral vai ser a área da face 1 mais a área da face 2 mais a área da face 3. Substituindo os valores, nós temos que o H ele aparece como sendo o fator comum, que vamos colocá-lo em evidência. E ao colocar em evidência, a gente vai ter que H vai multiplicar A mais B mais C. Mas pelo simples fato da base ser um triângulo, nós temos que A mais B mais C é nada mais nada menos que o perímetro dessa base. Então, a área lateral será o perímetro da base vezes a altura. Essa relação ela vale para qualquer prisma, ok? Agora temos a área total. A área total é igual ao dobro da área da base mais a área lateral. Por quê? Porque se o prisma que formos trabalhar, levando em consideração que ele é um prisma regular ou um prisma qualquer, ele sempre vai ser constituído de 2 bases e das faces laterais, ok? Então nós podemos dizer que a área total vai ser sempre igual ao dobro da área da base mais essa área lateral. Aí temos também o cálculo do volume do prisma. O volume do prisma ele é facilmente obtido através do produto entre a área da base e a altura desse prisma. Tá ok? Agora que já vimos esse apanhado geral sobre os prismas, vamos resolver algumas questões. Vamos nessa. Exercício primeira questão. Num prisma triangular regular de volume 4 raiz de 3 metros cúbicos, cada aresta lateral mede o dobro de cada aresta da base. Calcule a área total desse prisma. Em primeiro lugar, vamos colocar a nossa figura e temos que, sendo um prisma triangular regular, então a base é um triângulo equilátero. Como ele nos dá o volume e temos a altura, podemos determinar então a relação do volume, que é a área da base vezes a altura.
Substituindo, nós temos 4 raiz de 3 igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 2L. Vamos simplificar o raiz de 3 com raiz de 3 e simplificar o 4 com 2, obtendo assim 4 igual a L ao cubo sobre 2. Então, passa o 2 multiplicando, temos que L ao cubo é igual a 8. Logo, a aresta da base que procuramos tem medida 2. Vamos calcular agora a área lateral. A área lateral é o perímetro da base vezes a altura, que é o perímetro da base, é 3L, e a altura 2L. Então, nós temos aqui um produto, certo? Logo, a área lateral será 6L quadrado. Como o L vale 2, então a área lateral será 6 vezes 2 ao quadrado, que vai me dar 6 vezes 4, que é 24 metros quadrados. Essa foi a nossa área lateral. Agora vamos calcular a área da base, porque nós não sabemos. Sabemos agora quem é a aresta. Então, a área da base é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Como L vale 2, temos que a área da base é 2 ao quadrado sobre 4, certo? 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Simplificando, nos dá a área da base igual a raiz de 3, certo? Bem, em posse da área lateral e da área da base, nós podemos calcular a área total. Quem é a área total? É o dobro da área da base mais a área lateral, certo? Como nós sabemos a área da base, então nós temos 2 vezes raiz de 3 mais 24. Nesse caso, vamos colocar o 2 em evidência e temos que a área total será 2 que multiplica a raiz de 3 mais 12 metros quadrados. Tranquilo? Exercício, questão número 2. Um prisma reto tem por base um triângulo isósceles de 8 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Sabendo que a altura do prisma é 1/3 do perímetro da base, calcule sua superfície total. Então, temos a nossa figura e sabemos que a base sendo um triângulo isósceles, a base dessa base vale 8 e a altura dessa base vale 3. Vamos destacar a base através da nossa figura aqui. Então, com a base e a altura, nós podemos calcular a área dessa base, certo? Então, vamos lá. A área da base será base vezes a altura dividido por 2, que vai nos dar a área da base igual a 12 centímetros quadrados. Vamos agora determinar a medida desse valor x, certo? E para calcular o valor x, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo da base. Então, nós temos que a medida x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai nos dar x ao quadrado igual a 25. Então, a medida x procurada vale 5, ok? Vamos agora determinar o perímetro da base. Ele mede 18. Por quê? Porque nós temos x mais 8. Como x vale 5, temos 18 centímetros do perímetro da base. Calculando a altura, essa altura ela mede 1/3 do perímetro da base. Como o perímetro da base é 18, então nossa altura ela vai ficar valendo 18 por 3, que vale 6 centímetros, certo? Vamos agora calcular a área lateral. Quem é a área lateral? É o perímetro da base, que já sabemos que é 18, vezes a altura, que já sabemos que é 6. Então, nós temos 18 vezes 6, que vai nos dar 102 centímetros quadrados. Então, nós já temos a área lateral, já temos a área da base. Vamos calcular, então, a área total. A área total é o dobro da área da base mais a área lateral, ok? Então, a área total será igual a 2 vezes 12, que é 24, mais a área lateral, que é 102, que vai nos dar exatamente 146 centímetros, 136 centímetros quadrados, ok? Então, essa é a nossa superfície total pedida no problema, tá bom? Questão de número 3. As arestas de um prisma hexagonal regular são todas iguais e somam 144 centímetros. O volume desse prisma em centímetros cúbicos é... Em primeiro lugar, vamos colocar nossa figura, o nosso prisma hexagonal,
Sabendo que ele possui 18 arestas, essas 18 arestas somam 144 centímetros, ok? Vamos isolar o A, dividir tudo por 18, temos A igual a 144 por 18, que vai nos dar exatamente 8 centímetros. Vamos calcular agora a área da base. Como o prisma é hexagonal, então a área desse prisma é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, ok? Então, 6 que multiplica A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar o 6 e o 4 por 2, certo? E vamos obter, sabendo que o A vale 8, vamos obter então 3 vezes 8 ao quadrado sobre 2. 8 ao quadrado é 64, que dividido por 2 vai dar 32. Ou seja, a área da base será 3 vezes 32, tá? Que vai me dar um total de 96 centímetros quadrados. Agora vamos determinar o volume. Quem é o volume? É a área da base vezes a altura, certo? Como a área da base vale 96 raiz de 3 centímetros quadrados e a altura vale 8 centímetros, então o nosso volume fica 96 raiz de 3 vezes 8. Então temos que o volume será 768 centímetros cúbicos.